Desde quando você participa profissionalmente de Copas do Mundo? Bem, desde 1978 eu era foca no Jornal do Brasil, trabalhava na sucursal aqui de Minas Gerais e eu fiz algumas matérias de suporte durante a Copa. Tinha jogo, por exemplo, Brasil e Espanha, e eu ia assistir jogo junto com a comunidade espanhola, num bar Flamengo que tinha em Belo Horizonte, o La Taberna. Então esse tipo de matéria sim. Em 82, ainda como repórter da sucursal, eu integrei a equipe do JB que fez a cobertura na Espanha. Foi minha primeira viagem internacional. Em 86, já trabalhando no Rio, pelo JB, já trabalhando na sede do jornal, eu cobri a Copa do México. Em 90, eu fiquei na retaguarda do Jornal do Brasil, na Copa da Itália. E em 94, eu fui o editor da Copa dos Estados Unidos pelo jornal Estado de São Paulo, já morando em São Paulo. Eu fechei toda a cobertura da Copa. Em 98, eu cobri pelo Estadão a Copa da França. Em 2002, eu cobri pela Agência Estado, trabalhando de madrugada a Copa da Ásia. Em 2006, 2010, já como editor do Estado de Minas, eu comandei o caderno de esporte do Jornal do Brasil, do Estado de Minas, nas duas Copas do Mundo. E qual a diferença de se cobrir uma Copa do Mundo no país onde está sendo realizado ou na redação do seu país? A redação ela é muito mais fundamental para a credibilidade final do produto da Copa do Mundo do que o front. Não estou falando que não seja importante o front. O problema é que a redação, se não for bem feita, você pode derrubar o front. Se você não tiver uma retaguarda bem feita, caprichada, com um produto atraente, que desperte a atenção do leitor, você mata quem está lá. E ao mesmo tempo, se quem está lá não faz uma boa Copa, não faz uma cobertura legal a contento, você pode salvar aqui com várias ferramentas e vários artifícios. E eu já presenciei essas duas situações, já vivenciei essas duas situações, tanto lá quanto cá. Qual a emoção de cobrir uma Copa do Mundo pela primeira vez, ainda mais se tratando da seleção de 82, que era uma seleção querida por todos os brasileiros? O que você guarda de recordação daquela época? Bem, daquela época eu cobri toda a preparação da seleção brasileira na Toca da Raposa. Então ela se treinou aqui, para as duas Copas de 82 e 86, ela se preparou aqui. O Tele Santana trazia a seleção para Belo Horizonte. Concentração do Cruzeiro, que era a concentração a melhor do Brasil, mais bem equipada. Então lá na Espanha eu não cobri a seleção brasileira. O Jornal do Brasil designava repórteres por grupos. Eu cobri um grupo, eu não lembro qual letra mais que era o grupo de Valência e Zaragoza, que era o grupo da Espanha. Jogava a Espanha, que era dona da casa, jogava com Honduras, com Iugoslávia e com Irlanda do Norte. Então a emoção é muito grande porque você está cobrindo o país local. Então todo o país está de olho naquela Copa. Sua primeira viagem internacional, num país que hoje é de primeiro mundo, na época não era, um país pobre, tentando se livrar ainda das garras do franquismo, recém-liberto das garras do franquismo, tentando se consolidar economicamente. Então a emoção era muito grande, havia uma participação muito grande da população em torno da seleção espanhola, era um fanatismo danado. Se hoje que eles são campeões do mundo existe esse fanatismo, imagina quando não era. Aquela carência, eles não jogavam nada, mas era uma Copa legal, foi uma experiência fascinante, eu me senti muito honrado e muito feliz por estar lá. De 82 até sua última Copa se passaram 28 anos. O que mudou no trabalho do jornalista da primeira até 2010? Mudou radicalmente. Em 82, por exemplo, você ainda conseguia, bem ou mal, conversar com o jogador. A minha experiência de cobrir a Espanha já era diferente em relação ao Brasil. No Brasil, a gente tinha mais contato com os jogadores. Na Espanha, não. Na Espanha, a gente era posto numa varanda, era num hotel, num resort, perto de Valência, um lugar belíssimo, na beira do Mediterrâneo. A gente era posto num terraço de um restaurante assim, e o técnico subia com 2 jogadores. Então, eleitos pela imprensa espanhola, esses 2 jogadores. E os jornalistas estrangeiros só tinham acesso a essa reunião da manhã. Havia uma outra reunião da noite só para a imprensa espanhola. Então, de manhã, a gente tinha contato com aqueles jogadores que apareciam. Se a gente trabalhava algum tema, se o jogador estivesse ali ou não, a gente tinha que adaptar o tema a esses jogadores, ou fazer sem esses jogadores mesmo, pegando coisas com jornalistas espanhóis, fazendo troca de figurinhas, tal, falando coisas do Brasil para eles, eles nos passando experiências. Então, o contato já era mais difícil, mas ainda assim havia. Agora, em 98, por exemplo, na França, o contato era quase nulo, porque o número de jornalistas credenciados em Copa decuplicou, é muita gente. Aí eu já cobri no Brasil, era uma loucura. Imagina mais de 1000 jornalistas em torno de uma seleção. Então os jogadores ficam confinados atrás de uma grade e a gente do lado de cá se espremendo, se batendo câmera de TV na nossa cabeça, gente brigando, gente discutindo, e gente de tudo quanto é lugar do mundo. E a partir do momento que a Copa vai avançando e algumas seleções vão saindo, os jornalistas desses países eliminados vão vindo para as seleções que estão acompanhando. E o Brasil é uma atração. Então, a cada semana, a cada rodada de Copa, aumentava o número de jornalistas que cobriam. E imagine que em 98 o Brasil foi
foi a final. Então, na final tinha quase 5 mil jornalistas em torno da seleção brasileira. Então, você não conseguia fazer uma pergunta direta para o jogador, era a coisa mais difícil. Você não conseguia fazer uma matéria pessoal, tinha que agendar previamente. Então, era uma loucura. Então, foi uma experiência que não me agradava muito. Então, a gente fazia muita matéria ambiental, muita matéria temática, que não tinha como pegar um jogador e sentar e bater um papo, como a gente conseguia fazer com o Brasil uma década antes. Então, isso piorou. E suponho que as últimas Copas, que eu não cobri, as 3 últimas, tenha piorado isso ainda mais. E no Brasil, não tenha dúvida que vai ser a mesma coisa, se não vai ser pior. Com a chegada da internet, o que alterou no trabalho do jornalista? O trabalho de jornalista de jornal, que é a minha experiência, ele alterou substancialmente, porque hoje em dia o jogo acabou, o seu celular já está dando resultado, está dando os detalhes, está dando quem fez o gol, quem não fez, você tem imagem. Imagina nós que vamos publicar 24 horas depois ou 12 horas depois, na melhor das hipóteses. Então a gente tem que mostrar para o leitor uma angulação diferente, a gente tem que calçar a matéria com ferramentas para atrair a atenção desse leitor, com muitos gráficos, com muita ouvir participação popular, captar a emoção da torcida, ouvir gente na rua. Então a gente tem que calçar com elementos que dê mais charme à matéria, porque informar pura e simplesmente o jogo, a gente já era. Nós, de jornal, já éramos nesse aspecto. E o jornalismo esportivo é o que mais sente esse avanço das mídias digitais. Não tem volta, isso é um caminho sem fim. Os jornais já têm plataformas digitais, então ele não está brigando com ele mesmo, ele tratou de se adequar a esses novos tempos, criando uma plataforma digital para isso. Então nós temos que fazer a parte de leitura, de reflexão. O cara vai ver ali a análise, por que o time perdeu ou por que ganhou. Então o nosso papel é esse, tentar calçar o leitor com explicações do porquê daquele fato. A próxima Copa do Mundo será no Brasil. Qual a sua expectativa em relação ao trabalho da imprensa? Vai ser uma loucura, não vai ter vaga para todos os jornalistas, porque o número de credenciais é limitado. Ainda que o Brasil seja o mandante, não vai ter o número que a gente espera que tenha de credenciados, porque existe uma limitação, porque tem gente de fora. Por exemplo, sejamos aqui mais otimistas possível. Uns 10 mil jornalistas credenciados, não sei se vai ser isso tudo, não sei se a FIFA vai expedir credencial para esse tanto. Desses 10 mil jornalistas, vem uns 5 mil estrangeiros. Como é que você vai dividir esses 5 mil brasileiros? São jornalistas de rádio, de TV, de plataformas digitais, né, de revistas. E os jornalistas dos jornais do Rio e de São Paulo, que costumam fazer equipes maiores, têm a primazia de escolher ou de definir quantas credenciais eles precisam. Os demais jornais não. Infelizmente, nós estamos nos demais. A gente não tem aquele hábito de fazer equipes grandes, de 30 pessoas, 25 pessoas, como os principais jornais do Rio e de São Paulo. Então a gente começa a brigar com o resto da turma, que é a maioria. Então não vai ter credencial para todo mundo, vai ser uma loucura. Vai ter muito mais matéria fora das seleções do que dentro. De todas as Copas que você trabalhou, fez cobertura, qual delas você destaca que teve um melhor desenvolvimento para a imprensa? Depende do desenvolvimento. A gente tinha mais contato, mas o sabor da matéria era de 82. Agora, a tecnologia de 98 já era incomensuravelmente melhor. A gente tinha muito mais acesso. A gente tinha uma redação montada lá no interior da França. A redação que a gente entrava no terminal e entrava como se fosse no jornal. Tinha ramal como se estivesse no jornal. Eu ligava para minha casa pelo ramal. Eu ligava para a portaria do jornal e o cara fazia, ou para o telefonista do jornal, ele acionava a minha casa e eu falava como se estivesse falando no Brasil. Então eu não tinha isso antes. Então, em termos tecnológicos, sem dúvida, a 98 foi melhor. Agora, em termos de emoção, de a gente conviver com a fonte, de a gente ter troca de experiência, de 82 foi mais prazeroso.